Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Nós vamos começar com essas benditas dessas aulas de biologia do segundo ano. A primeira aula, o primeiro assunto é o que nós estamos vendo de classificação biológica. Pois bem, então classificação, assim, o ramo, o campo de estudo em geral, é o ramo que estuda a organização dos seres vivos. Organizar seres vivos. Classificar é organizar. Se parasse um caminhão de mercado na porta da sua casa, você ia ver lá um monte de tipos de produtos diferentes, que mercado vende um monte de coisa, né? Vende produto de limpeza, comida, produto de higiene pessoal, enfim, no âmbito da comida, né, da alimentação, tem um monte de tipos de produtos diferentes, tipo biscoito, massas, tipo macarrão, né, essas coisas, tem as carnes e tal. Então, classificar tudo aquilo é organizar aquilo, que você vê organizado em prateleiras específicas para cada tipo de produto. Então, a classificação é o ramo da biologia que vai organizar os seres vivos. Em quê? Em grupos hierárquicos, tá certo? E a base para fazer isso são as características que esses organismos têm, as características que eles compartilham uns com os outros. Quanto mais características compartilhadas, mais próximos são os grupos. Então, nessa figura aqui do lado, o que está mostrando aqui como exemplo é uma classificação de uma espécie de cobra, essa Nerodia cipedon, é uma cobra d'água, tá? Acho que só europeia, mas enfim, é uma cobra d'água. Então você vê que a espécie dela, o nome científico da espécie é Nerodia cipedon. Agora, essa espécie é classificada em um gênero, que no caso é Nerodia, tá? Em uma família, que é a Colubridae, uma ordem, que é a Squamata, e por aí vai. Tá? Até um reino, que é o dos animais, e por aí vai. Então, assim, tem grupos hierárquicos, que são domínio, reino, filo e tudo mais, depois nós vamos ver. E esses grupos hierárquicos têm nome que vai variar dependendo do tipo de organismo que está sendo classificado. Então, por exemplo, aqui como é um animal, o reino é dos animais, mas se fosse uma planta, seria no reino das plantas, né? Reino vegetal, reino plantê. Pois bem, um conceito muito parecido com o da classificação, que na verdade é o que é o trabalho mesmo dos caras, dos cientistas, é a taxonomia, digo dos cientistas dessa área, tá? Perdão. Então, similar a esse conceito, a taxonomia é o que identifica, é o ramo, né? Que identifica o organismo, descreve ele, tipo assim, é quadrúpede ou é bípede, tem asa ou não tem, tem o corpo coberto de pelo ou é de pena. Tá? Então, descreve e distribui os organismos nessas categorias taxonômicas, as mesmas que você viu aqui, tá? Na figura anterior. Então, distribui eles em categorias taxonômicas que a gente chama de táxons, tá? Para simplificar, para escrever uma palavra só. Então, aqui, por exemplo, tem uma taxonomia aqui, representada numa árvore filogenética. Geralmente chama de árvores, tá? Esses diagramas aqui. Então, eles mostram aqui, por exemplo, esses dois aqui, ó, são o cachorro e o lobo, Canis lupus e Canis familiares. Então, são duas espécies diferentes, mas são próximas umas da outra. Então, estão num gênero aqui chamado de Canis. Esse ponto aqui indica um nó. Então, aqui indica que tinha um ancestral comum entre os lobos atuais e os cachorros atuais. Esses canis, tá? Esse gênero canis, está na família dos canídeos, tá certo? Que tem um ancestral em comum com essa outra família aqui de mamíferos, que é a Mustelidae. Que aqui você tem o gênero da lontra, tá? E esse gênero aqui, Mephitis, que é do cangambá, por exemplo. Aí embaixo aqui ó, tem outra bifurcação, tem outro ancestral comum, que é o ancestral comum entre os felídeos, que aí é o gato, por exemplo, aqui na figura tá o gato, né? Gato, leão, tigre, jaguatirica, essas coisas todas. E o outro ramo é que deu origem aos canídeos e aos mustelidae, tá certo? Mas você vê que o organismo é classificado e distribuído de acordo com a similaridade. O cachorro e o lobo são muito mais parecidos um com o outro do que eles são com o gato, por exemplo. Então o gato está em outro ramo aí da árvore. Quem inventou esse negócio? Tipo assim, classificação é uma coisa que já existe desde a antiguidade. Aristóteles, eu botei a seta aqui, mas esse não é Aristóteles não, tá? Esse é o Linneu. O Linneu. Então Aristóteles já tinha, lá na Grécia Antiga, um sistema de classificação, tá? Houve várias tentativas de se estabelecer taxonomias ao longo da história. Mas quem elaborou
a taxonomia moderna, que a gente usa basicamente a mesma coisa com algumas alterações, foi esse Linneu aí, mais ou menos em 1735. Mas antes disso, a taxonomia então, ela usa um sistema. A sistemática é esse conjunto aí de regras, conceitos e ferramentas para poder agrupar os organismos. No caso aqui, similaridades anatômicas e morfológicas, basicamente, né? Que bota o cachorro e o lobo mais próximos uns do outro do que eles são do gato, por exemplo. Pois bem, então o pai dessa taxonomia moderna foi esse Linneu, um sueco, tá? Que era um botânico sueco, inclusive. Que ele elaborou esse sistema aí em 1735 e ele que criou esses nomes aí para as categorias taxonômicas. Reino dos animais, reino, filo, classe, ordem, família, ele criou, tá? E vários nomes também. Então ele criou categorias taxonômicas e definiu esse negócio de caracterizar, de identificar e distribuir baseado nas similaridades anatômicas e morfológicas. Similaridade ou característica anatômica você pode dizer que são as coisas internas, tipo assim, coração com quantas cavidades? 4 ou 2, por exemplo. E morfológico tem mais a ver com o aspecto externo, é tipo assim, é quadrúpede ou é bípede e tal. Às vezes também aparece que morfologia é tudo, tá? O morfológico e anatômico e também características que têm a ver com o desenvolvimento do animal. Desenvolvimento embrionário, aquelas fases lá de, vocês viram no passado, de mórula, blástula, gástrula e por aí vai. Pois bem, a sistemática atual, aqui a gente está dando uma ênfase para a história da ciência, não. Vamos logo para as coisas mais modernas mesmo, tá? A sistemática atual ela é baseada não somente nas características anatômicas e morfológicas. Então, além disso, ela leva em consideração também relações filogenéticas, que são as relações de parentesco evolutivo, tá? E também as similaridades anatômicas, morfológicas, mas também moleculares, que é comparar sequências de DNA de organismos, sequências de DNA. Então aqui se comparam as sequências de bases nitrogenadas para ver o quão similares elas são. Quanto mais próximas, os organismos estão relacionados mais proximamente um do outro, tá? Então os organismos que são mais similares pertencem a táxons próximos, enquanto os menos similares pertencem aos táxons mais abrangentes. Então é isso que se faz, tá, gente? Esse ramo todo da classificação e aqui mais especificamente na taxonomia. Você pega lá organismos, aqui tem um gato, um lobo, um gato, cachorro, lobo e um leão. Então pega eles, utiliza essas ferramentas todas sistemáticas, que é analisar esse monte de características aí, anatômicas, morfológicas, sequência de ácidos nucleicos, às vezes proteína também. Pode analisar também registro fóssil para inferir quando é que foi o último ancestral e esse ancestral parecia com o quê, tá? Para poder organizar os organismos, distribuir eles em categorias, tá? Então aqui, por exemplo, você tem uma categoria em que eu botei o gato e o leão, baseado nas similaridades. E aqui uma outra categoria que eu botei o cachorro e o lobo, que poderia ser os felinos e do outro lado, lado direito, os caninos, tá? Os canideus. Então você veja aqui, por exemplo, no tocante à análise de DNA, então assim, nesse gráfico aqui, o que acontece? O que ele está indicando é o percentual de divergência, tá? Entre nós e outros primatas em relação ao gene a sequência desse gene aqui, sequência de bases nitrogenadas desse gene aqui, que é o da beta-globina. Então o que acontece? Quem é mais próximo de nós é o que tem menos divergência, que é o chimpanzé, tá certo? O gorila já tem mais divergência, então ele já não é tão próximo assim da gente. Numa árvore filogenética você veria tipo assim. Vou botar aqui, ó, C de chimpanzé, H de humano, aí aqui tem um nó, um ancestral comum, que tem entre 1 e 1 milhão e 500 mil anos atrás, e aí bem mais para trás aqui, eu não sei exatamente quanto de cabeça, tem um outro ancestral aqui, que é o ancestral em comum, com gorila e a linhagem de humanos e chimpanzés, que aqui já dá mais de 9 milhões de anos, eu acho, tá? Bastante tempo. Então você vê, ó, quanto mais distante, pega aqui, ó, macaco-aranha, o tarso, que se remexe muito e tal. Então esses aqui já tem um percentual de divergência bem grande em relação a nós, tá? Isso aqui é baseado em análise, então, da sequência de bases nitrogenadas desse gene aí da beta-globina. Pois bem, então, como a gente estava falando, o Linneu elaborou esse sistema aí e tudo mais. Então, esse sistema que ele elaborou utiliza as seguintes categorias taxonômicas. Detalhe, esse domínio
não foi elaborado por Linneu, ele não propôs essa categoria é recente, tá? Tipo final dos anos 70, anos 80, porque é baseado em dados moleculares, então mais recente. Mas o Linneu elaborou o reino, filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Então, isso aqui você tem que saber decoradinho, tá, gente? Os nomes dessas categorias. Então, você lembra dessa palavrinha mnemônica aqui, ó. Dó, ré, fi, có, faz. É o domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui está a classificação da raposa. Você vê que a raposa ela é classificada na família dos canídeos. Mas ela não pertence ao mesmo gênero do cachorro e lobo, porque o gênero delas é vulpes, não é canis, tá? Mas enfim, a raposa pertence ao domínio eucária, que é o dos seres eucariontes, já a gente vai falar de domínio, tá? Reino dos animais, reino animalia, filo dos cordados, que são os organismos que durante o desenvolvimento embrionário vão apresentar, ou às vezes fica até a fase adulta, em algum momento da vida do animal, ele vai ter uma notocorda, tá? A classe dentro do filo dos cordados é a classe dos mamíferos, a ordem dos carnívoros, família Canidae, gênero Vulpes, e a espécie tem esse nome, Vulpes vulpes, tá certo? Esse é o nome específico, o nome científico da espécie. Outra coisa, dentro de um domínio, por exemplo, no domínio dos eucariontes, se são todos os organismos que têm célula eucarionte, ou seja, a célula que tem núcleo, envelope nuclear, aí a procarionte é que não tem, né? Bactéria, por exemplo, não tem envelope nuclear. Mas enfim, dentro de um domínio tem um monte de reinos, pode ter pelo menos. Então, por exemplo, domínios eucariontes tem o reino dos animais, mas também tem o reino vegetal, reino dos fungos, reinos de protozoários, reinos de algas, tá? E assim por diante. No reino dos animais tem vários filos, tem os filos de invertebrados, o filo dos cordados, que aí tem os craniados, né, que são os vertebrados, enfim. No filo dos cordados tem várias classes, então tem mamífero, anfíbios, peixes, aves, répteis e por aí vai, tá? Bom, considerando o mesmo desenho e esse aqui, essas categorias que estão aqui em cima da lista, ó, domínio, reino, filo, tal, elas são mais abrangentes e gerais, ou seja, aqui tem um número e uma variedade de organismos maior. Por exemplo, então, o que eu estava falando, no domínio dos eucariontes, você tem um monte de tipos de organismos diferentes. Ó. Você tem aqui ó, um protozoário, isso aqui é um paramécio, né? Tem diversos animais diferentes, ó, um camarão aqui. Ele poderia ter botado planta, não botou. Mas botou aqui ave, rato. Aqui pertence à classe aves, aí todo mundo aqui da classe dos mamíferos. No reino dos animais, então olha só, essa categoria também é muito abrangente. Mas, por exemplo, o protozoário já não faz parte do reino dos animais, vai fazer parte de algum reino de protozoário. No filo dos cordados, já não entra esse invertebrado aqui, que é um artrópode. Então, o filo dele é o filo dos artrópodes, tá? Na classe dos mamíferos, a ave já saiu. Então, você vai vendo que, na medida que vai descendo aqui nessas categorias taxonômicas, elas vão ficando menos abrangentes. Então, aqui para cima é mais abrangente. E nas categorias mais de baixo, é mais específico, justamente. Ó. Lá em cima é mais geral, mais abrangente. Embaixo é mais específico, é mais excludente, é menos abrangente. Então, comparando aqui, por exemplo, a família, vamos pegar aqui a ordem com a classe, ou a classe com o filo. O filo é mais abrangente do que a classe. Você vê que no filo aqui está incluído o pássaro também, mas na classe ele já não está. No gênero, mesma coisa. Do gênero em relação à família. O gênero ele é menos abrangente do que a família, tá certo? Porque vai mudando aqui. Enfim, as categorias de baixo são menos abrangentes, as de cima mais abrangentes. Bom, tem também o seguinte, subcategorias, tá? Subordem, subclasse, infraclasse. Então, por exemplo, nós vertebrados, nós somos do subfilo craniata. Tem às vezes que aparece também superclasse peixes. Tá? E aí as classes de peixe seriam os peixes ósseos e os cartilaginosos. Mas com relação a essas subcategorias aí, super e tal, nós não vamos ficar dando destaque para isso não, tá? Bom, sobre o domínio, essa categoria, como a gente tinha visto, né, ela é mais recente, não foi proposta pelo Linneu, ela é baseada em dados moleculares, tá?
e tem só 3 domínios, que você tem que decorar os nomes deles, tá? Bactéria, que é o das bactérias. Arqueia, que antes chamava de arqueobactérias, seriam assim, as bactérias que vivem em ambientes extremos, muito ácido, muito quente, concentração de sais muito elevada, mas hoje em dia não é mais bactéria, tá? Tem um domínio próprio delas, arqueias. Antes pegava as bactérias e as arqueias e botava em um reino, Monera, mas não usa mais essa classificação. De vez em quando ainda aparece, mas não usa mais não, tá? Então, bactéria e arqueia, esses dois tipos de organismos aqui eles são procariontes, tá? Procarionte, lembrando, são aquelas células bem mais simples. É a célula que não tem envelope nuclear. Fica lá um cromossomo circular, tem ribossomos, às vezes tem outras organelas também, mas a célula é bem mais simples. Enquanto o domínio eucária, como a gente viu agora há pouco, é o domínio que os organismos têm células eucariontes. As células têm envelope nuclear e geralmente também tem um monte de organelas membranosas a mais em relação aos procariontes, que é bem mais complexo. Beleza. Além de saber os nomes desses 3 domínios aí, você tem que saber também uma coisa. Olha só, considerando aqui ó, esse nó, o ancestral comum das arqueias e dos eucariontes ele é mais recente, aqui é o passado, ó, e aqui em cima é o presente. Deixa eu botar tipo por aqui, tá? Apesar de que nesse cladograma aqui não dá para fazer assim não, então esquece que eu botei isso. Aqui tem, dá para ver direito não, porque ele botou para baixo aqui os organismos. Mas enfim, aqui ele está mostrando um monte de organismos existentes hoje em dia. Mas o que é relevante aqui é o seguinte, o ancestral comum das arqueias e dos eucariontes ele é mais recente do que o ancestral comum que é o ancestral comum das bactérias e desse ramo aqui que tem as arqueias e eucariontes. Então as arqueias elas são mais próximas dos eucariontes do que são das bactérias, apesar de que ambos, bactérias e arqueias, são procariontes. Tá? Olhando no microscópio, bactéria e arqueia é igualzinho. Tá? Aquela célulazinha pequenininha, sem núcleo, igualzinho. Agora, as diferenças... Então, assim, às vezes cobra isso. Tá? As diferenças são as seguintes. É que arqueia e eucária, elas têm genes com introns. Já vou botar uma figurinha, tá? E arqueia não tem parede celular com esse negócio aqui chamado de peptidioglicano. Isso aqui é exclusivo das bactérias. Tá, então aqui, olha só. Eucária, deixa eu botar aqui. Eucariontes e arqueias, elas têm introns nos genes. Então, o que acontece? Tem lá o gene no DNA, ele é transcrito pela RNA polimerase, aí o que vai sair lá, a molécula que é produzida, não é o RNA mensageiro maduro, não. Ele é um pré-RNA mensageiro, tá? Esse pré-RNA mensageiro, assim como o gene lá no DNA, ele tem sequências que vão ser expressas, que são esses exons aí, são os expressos. Eles vão fazer parte do RNA mensageiro final, tá aqui todo azulzinho, tá? Mas também tem uma sequência aqui que são os introns. Que são sequências que ficam entre os exons. Então, assim, depois que esse pré-RNA mensageiro é feito, ele vai passar por um processamento que vai arrancar fora os introns. Aí muitos introns, inclusive, eles se dobram e atuam como enzimas, ribozimas. Lembra do ano passado que nem todas as enzimas são proteínas, tem enzima que é RNA. Então, alguns introns, não são todos, eles vão se tornar ribozimas e aqui está o RNA mensageiro maduro. Tá? Esse é o maduro. Aí só tem os exons. No caso de bactérias, os genes delas não têm introns. Então, quando faz lá a transcrição, já sai o RNA mensageiro maduro. Só a sequência expressa, só exon mesmo. Tá? E a outra diferença é esse negócio aqui, que a parede celular de bactérias tem esses tais peptidioglicanos. Aí são vários diferentes, tá? Cada tipo de bactéria tem o seu. Mas peptidioglicanos são uns arranjos com aminoácidos ó, e glicídios ligados entre eles, tá? Então, um arranjo de aminoácidos com glicídios. Aí, se você lembrar, por exemplo,
vamos supor, plantas, que está no domínio dos eucariontes, elas têm parede celular cuja composição principal é celulose. Os fungos têm parede celular cuja composição principal é quitina. Aí no caso de bactérias, a composição principal, o componente principal são esses peptidioglicanos aí, só elas têm, tá? Bom, a categoria taxonômica básica é a espécie. Então tem o reino, o domínio, reino, filho, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dó, ficofage. Mas a básica é o tipo, é a espécie, tá certo? Espécie é uma coisa um pouco complicada de definir. A definição mais usada no ensino médio é essa daqui. É uma população de organismos que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis, não pode ser estéreo, tá? Em condições naturais. É lá no mato. No zoológico não vale. Tá certo? Então, se tem uma população lá que os organismos conseguem fazer isso, se reproduzir e gerar descendentes férteis, você pode dizer que isso é uma espécie. Agora, tem várias outras definições que têm a ver com a história evolutiva do grupo. Então, por exemplo, essa daqui, ó, grupo de organismos que descendem de um ancestral comum e compartilham história evolutiva distintiva. Tá? Então, você pega aí, sei lá, por exemplo, uma espécie que surgiu ancestral, aí a partir dessa espécie aqui descendem as espécies de cachorro atual. Então, esses descendentes todos aí daquela espécie ancestral, né, essa população toda aí constitui uma espécie. Mas a principal usada é essa daqui. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de espécie e a classificação. Então, por exemplo, isso aqui, inclusive, não, se bem que tá valendo. Isso aqui, por exemplo, ó, do homem, o reino é o Animalia, o filo é o filo dos cordados, classe dos mamíferos, ordem dos primatas, família hominida, gênero Homo, aí a espécie é Homo sapiens, tá? Essa palavrinha sozinha que aparece aqui é o epíteto. Em língua portuguesa a gente não chama de espécie não, esse segundo nominho, tá? É o epíteto, atenção para isso. Aí pega, por exemplo, aqui a cobra, no caso serpente, tá, gente? Cobra, na verdade é cobra mesmo, tá? Cobra é naja. Mas, de maneira geral, é serpente, tá? Esses bichos aí. A gente chama de serpente. Então, é que o reino dela é animal, filo cordado, aí a classe já não é dos mamíferos, é réptil, né? A ordem é esquamata, tem escama. Família, Elapidae. O gênero Naja e o epíteto Naja também, Naja. Tá? Então, cada espécie vai ter sua classificação aí. Aí não precisa ficar decorando esses nomes e tal. O que você precisa decorar são os nomes das categorias. Tá? E, além disso, bom, muito bem. Continuando aqui com o nosso bendito da aulinha, esses conceitos de espécie que a gente usa, infelizmente, eles não abrangem bem os organismos que são os híbridos. O híbrido é uma espécie? Não, o híbrido é um híbrido. Então tem vários híbridos aí no mundo, tá? Aqui na figurinha mostra alguns deles. Muitos deles, inclusive, eles são inférteis. Então, assim, ele não é espécie porque ele não consegue gerar descendentes férteis se ele se reproduzir, tá certo? Os dois motivos principais, tá? É porque ou vai ter cromossomo ímpar, que é o caso aqui, tá certo? Ou como os cromossomos das duas espécies que geraram o híbrido são diferentes, na hora da meiose, que é o processo que produz os gametas, aí tem que alinhar cromossomo lá no meio da célula, né, para poder separar, ocorre problema de alinhamento, tá? Então não gera gametas viáveis. Então alguns exemplos de híbridos estão aqui. Olha só, se você cruza o asno ou o jumento, a gente chama de burro, tá, gente? Mas eu vou usar os nomes que aparecem mais. O asno ou jumento, que tem 62 cromossomos, é diploide, né? Com uma égua, que já é outra espécie, a mulher do cavalo, que tem 64 cromossomos, então o que acontece? Aqui você vai gerar um híbrido chamado mula. Aí no caso esse aqui é fêmea, tá? Agora ao contrário, se você cruza o cavalo, que aí tem 64 cromossomos, com a jumenta, que tem 62, aí você vai gerar o bardoto. Eu presumo que é macho, tá? Eu presumo que o bardoto é que seja o burro. Ou então o burro sou eu mesmo, tá? Mas de qualquer forma, tanto a mula quanto o bardoto, o que acontece? Eles vão ter 63 cromossomos. Aí não tem como gerar gametas viáveis, tá? Outros exemplos de híbridos são: se você cruza o leão com a tigresa, você gera esse liger. Cadê ele? Tá aqui. Liger. Se você cruza o tigre com a leoa, aí você gera esse tigon. Você vê que a primeira sílaba é a sílaba do macho, tá? Lion e tiger aqui.
Zebroide são as misturas de um monte de zebras com cavalo ou jumento. Então tem zebroide, zonk e tal, é tudo zebroide esses aí. Uns bichos meio. É misto mesmo, né? Aí, se você cruza camelo com lhama, sai o cama. Acho que tinha na figura aqui. Não estou vendo. Tá aqui. Mas tá aqui o bendito. Tá? E tem também esse tal de wolfing, que é uma mistura de golfinho com essa tal de pseudorca aqui. É o único organismo desse gênero aqui, pseudorca, é chamada orca falsa. Aí você gera esse tal de wolfing, mistura de... Seria uma mistura de golfinho com baleia, mas assim, meio forçado, né? Enfim, então tem vários híbridos aí. Pois bem, a coisa que cai mais desse assunto até que, enfim, é como é que a gente dá nome científico para as espécies. Tá? Então, o Linneu ele elaborou um sistema chamado nomenclatura binomial, tá, para as espécies. Os nomes de espécies diversas que vocês viram aí, tipo Homo sapiens, aqui na figura Panthera tigris. Então, isso aqui foi criação do Linneu também, esse sistema aí. Binomial, porque cada nome científico tem duas palavras, tá certo? Essas duas palavras são o seguinte: o primeiro nome indica o gênero da espécie, no caso Panthera, fera total, é o gênero aqui do tigre. E tigris, em inglês eles chamam de nomes da espécie, mas para nós a gente não usa essa denominação, a gente chama de epíteto. O nome da espécie são as duas palavras juntas, tá? Não pode esquecer isso. O nome do tigre, o nome científico do tigre é Panthera tigris. Ah, posso dizer que tigris é o nome da espécie do tigre? Não. Tigris é o epíteto, tá certo? Então, sobre as regras é o seguinte. Então, primeiro, são duas palavras, né? O nome deve ser constituído de duas palavras. O nome do gênero mais o epíteto. O nome do gênero ele tem que vir com inicial maiúscula. Você está vendo aqui que o P está maiúsculo. E o epíteto com a inicial minúscula. Às vezes dá para aceitar epíteto com inicial maiúscula se for o nome de pessoa. Tá? Bom, então, beleza. Normalmente, tá? Nome do gênero, inicial maiúscula. E o epíteto, perdão, inicial minúscula, a não ser que seja nome de pessoa, que dá para aceitar a inicial maiúscula também, dependendo do caso. Outra, o nome da espécie ele tem que ser destacado do resto do texto. Normalmente, em texto digitado, você vai ver escrito em itálico, que nem está aqui. Mas outras formas de destacar pode ser o negrito, ou, se você for escrever mesmo na mão, sublinhado é o jeito mais fácil. Então tem que vir destacado do resto do texto. Tá certo? E as palavras que a gente escolhe para dar o nome, elas têm que ser preferencialmente do idioma latim, que é uma língua que já morreu, então não vai sofrer mais modificações. O pessoal não vai ficar inventando gírias em latim e tudo mais. Tá certo? Então o básico é esse. São dois nomes. O primeiro nome é o nome do gênero, o segundo nome é o epíteto. A inicial do gênero tem que vir em letra maiúscula e a inicial do epíteto e normalmente em letra minúscula, a não ser que seja nome de pessoa. Tá? O nome também tem que ser essas palavras todas aí, preferencialmente em latim. Preferencialmente, tá, gente? Tem exceções. Mas você não vai ficar dando o nome do tigre, tipo assim, bichão brabão. Está errado, tá? Não pode fazer essas coisas assim, não. Bicho legal, peludos fofos. Não, tá? É tipo, tem que levar a sério. É em latim. Se aparecer na prova, por exemplo, escolha um nome científico para o animal ou planta, sei lá o que está ali na figura. Aí você tem que inventar um nome latinizado, tá? Você não pode inventar nome zoado, tipo português ou alguma coisa assim, não, tá? Pois bem, então quase acabando já, até que enfim. Outra coisa nesse âmbito todo aí da classificação são essas filogenias. O que é a filogenia? É a relação de parentesco entre os organismos. Tá? Como a gente viu aqui e outras figuras aqui antes. Ó. Isso aqui, por exemplo, cadê? Isso é uma filogenia. Tá? Então, essas benditas filogenias são isso. Relações de parentesco, no caso parentesco evolutivo, tá? Entre os organismos. Como é que eu estabeleço, como é que eu monto essa relação de parentesco aí? É a partir do estudo das características compartilhadas, que a gente já viu, análise molecular, registro fóssil e tudo mais. Então você vê que o que esse pessoal da filogenia faz é
que o cara da taxonomia faz e por aí vai. Tá? A gente representa as filogenias em diagramas como esses aqui da figura, que são chamados cladogramas. Nós vamos ver muito isso ao longo do ano. Tá? Então o cladograma ele mostra aqui ó, em cima, todo mundo na mesma linha. Então esse aqui são espécies de organismos vivos no presente. Pássaros, crocodilos, roedores e coelhos, primatas, anfíbios. Aqui é peixe ósseo de nadadeira raiada, tubarões são peixes cartilaginosos, enfim. Então tem um monte de organismos aqui no presente e embaixo aqui do cladograma é o passado. No cladograma, as cores principais que você vai ver são as linhas, que no caso aqui estão pintadas de azuis, ou é roxo isso, não sei, são os ramos. Então tem um ramo aqui, tem um ramo principal e tudo mais, tudo ramo. Nesses ramos, o que acontece? Esses pontos aqui de bifurcação, a gente já tinha visto, eles são os nós. Cada nó indica um ancestral comum. Então aqui tem um ancestral comum entre os peixes cartilaginosos e o resto desses animais todos aqui. Aqui tem um ancestral comum entre mamíferos e essa linhagem aqui que tem crocodilos e pássaros, por exemplo. Tá? E esses tracinhos que aparecem aqui no meio indicam o surgimento de novidades evolutivas, são chamadas apomorfias, ou então sinapomorfias, tá? Eu gosto de chamar só de apomorfia. São características que vão surgindo. Agora, então aqui vou usar de exemplo essa daqui, ó. O ovo amniótico surgiu aqui. Então, antes, ó, os anfíbios, por exemplo, só seguir a linha aqui, eles não têm o ovo amniótico. Só quem vai ter o ovo amniótico é o pessoal que descende desse ramo aqui, tá certo? Agora, ele é uma novidade evolutiva em relação aos grupos que vêm antes, mas ele é uma característica primitiva em relação aos grupos que estão em cima. Tá? Aqui no caso, mamíferos, répteis e aves. Então, quando ele está aqui embaixo do que você está considerando, ele pode ser uma característica primitiva. Deixa eu botar aqui um esqueminha diferente. Tá? Aqui eu vou botar a novidade. Vou botar aqui que tem uma espécie A, uma espécie B, e aqui uma espécie C, por exemplo. Então aqui tem novidade. Aqui eu poderia considerar que é novidade também. Aí aqui, vamos supor que eu esteja considerando os organismos A, B e C. Aqui eu tenho uma característica primitiva. Essa daqui a gente chama de plesiomorfia, ou simplesio, aí vai com M, tá? Plesiomorfia. É a característica que já tinha, todo mundo aqui para cima vai ter ela. Aí as novidades, que são as apomorfias, nem todos vão ter. Essa novidade que surge aqui, vou chamar de novidade A. Só B e A vão ter, C não tem, C não tem. E a novidade B aqui, só o A que tem, e o B e C também não tem. Tá certo? Isso aqui ao longo do ano, a gente vai rever muitas vezes, então vocês vão pegar isso aqui fácil, tá? Não se preocupe com isso não. Para terminar, graças a Deus, a gente tem que ver esse processo de especiação via cladogênese. Por isso que monta o diagrama daquele jeito ali. Especiação via cladogênese, gente, assim, primeiro, especiação é a geração de novas espécies. Mas especiação via cladogênese é aquela em que ocorre quando uma população de organismos ela é separada e os organismos ficam então isolados reprodutivamente. Aí, com o passar do tempo, passar das gerações, esses dois grupos da mesma população que foram separados, eles vão passando por processos evolutivos, né? Pressão seletiva e também vão acumulando mutações. Aí eles podem gerar novas espécies. Então, por exemplo, nessa figurinha aqui, ó, ele botou uma espécie de lagarto 1, aí foi passando o tempo, continua sendo a espécie 1, mas assim, aconteceu alguma coisa, que a espécie 1 foi acumulando mutações, aí mudou. Aí passou a ser uma espécie diferente, espécie 2. Esse tipo de especiação é a anagênese. Isso aqui é raro pra caramba. Tá? Tem assim, um exemplo do mundo real que é mais comum de dar é a evolução dos cavalos. Tá? Que, aliás, os cavalos antigos eram bem pequenininhos, aí foi crescendo e tal. Então, assim, não houve separação, não houve isolamento reprodutivo. Pura e simplesmente os organismos foram acumulando mutações. Agora, vamos supor que nessa espécie 2 aqui, vamos supor que ela vive numa florestinha lá. Aí aconteceu uma catástrofe que gerou um rio no meio da floresta. Aí dividiu a espécie 2, dos dois lados, tá? Do rio. Uma barreira geográfica aqui. Ao longo do tempo, por conta de pressões seletivas e mutações que vão ocorrendo, a espécie 2 deixa de existir, dá origem à espécie 3,
e essa daqui desse lado dá origem a uma espécie 4, que nem está mostrando aqui. Tá? Espécie 3 e 4, surgiu por cladogênese. Tá? Então, isso aqui eu fiquei super feliz, porque foi a primeira vez que eu consigo achar dessas IA que gera uma figura científica do jeito que eu queria que gerasse, praticamente. Tá? Então, esse foi o exemplo que eu dei agora. Tinha uma população de lagartos original, vamos supor, aí apareceu essa barreira geográfica, esse riacho, faz de conta que os bichos não nadam e que aqui dentro tem um monte de piranha. Se cair aqui dentro, tá morto. Tá? Então, aos poucos, as populações vão acumulando mutações e aí acabam gerando uma nova espécie. Vamos supor que esse aqui, se bem que esse desenho aqui foi só falar bem. Ficou parecendo que o bicho tem 6 pernas, né? Mas não tem não. Então, enfim, vão acumulando mutações e tudo mais, aí vão evoluindo, podem gerar novas espécies. Poderia ser esse caso aí, ou poderia ser, por exemplo, um lago grande, perdi o cursor, tá aqui. Um lago grande que seca, aí acaba gerando 2 laguinhos. Então aqui ó, você tem uma barreira geográfica, o peixe não sai andando de um lago para o outro. Então, supondo que era uma população ancestral, separada, essa população vai acumulando mutações e pode gerar 2 novas espécies. Pois bem, gente, muita coisa para essa aula de taxonomia, de classificação, melhor dizendo, mas enfim, é isso aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, vocês procurem a gente, tá certo? Falou, valeu e até a próxima.